Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 8 de agosto, quinta-feira, e antes de começar a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos todos os dias, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, começando aqui em relação ao dólar 5R, hoje mais um dia com muita troca de cor no Renko. O índice não teve tanto, apesar de ter sido um dia que foi de alta, né? Mas não teve tanta troca de cor. E aí, no geral, hoje, vendas aqui no Renko seria bem interessante no dólar. Eu não fiz nada, estou um pouco bem traumatizada com o dólar, tem um bom tempo. Pelo gráfico de candles estava bem ruim, estava tendo gap entre candles, isso não é legal, indica como é que fala? Um volume ruim, né, de negociação. E aí a gente vê que algumas trocas, até para compra também teria pago alguns pontos aqui, a venda teve ruído, teve, venda de novo teria pago, venda aqui de novo, as vendas teriam sido melhores realmente, essas compras aqui teriam estopado, tá? E aí o movimento, realmente, as vendas andaram aqui em média mais de uns 15 pontos cada movimento. Então, andou até bastante. Só que no gráfico de candles já não foi interessante. Se eu mostrar aqui, a gente vê que teve muito candle de rejeição durante esses pullbacks, muito gap entre candles. Aqui, candles pequenos, muita sombra nos candles também. Então, não gostei tanto. Mas o dólar hoje acabou buscando uma região importante, que foi a VWAP de julho, VWAP do mês anterior, que aqui era um possível alvo que eu estava comentando nos estudos semanais para a gente ter atenção, porque a VWAP ela tende a ser buscada e já buscou então a VWAP aqui. Hoje eu tinha algumas marcações importantes, que eram esse caixote aqui de cima, o preço travou nesse caixote aqui de baixo primeiro, mas aqui falando da abertura primeiro, o que nós tínhamos? A abertura na região da média 200, comentei que infelizmente a gente tem que esperar que as médias criarem uma tendência, nessa região 200 é bem chato de operar. Dito e feito, o movimento ficou muito chato aqui nessa região. Já tinha dado a abertura do à vista, não movimentou, a abertura do norte-americano, não movimentou. E aí, por volta de 10h50 aqui, quase 11 horas da manhã, começou a cair, mas com muito candle de rejeição, muito candle de rejeição. Testando esse fundo aqui importante, faz um pullback, a gente vê que praticamente a média 9 quase cruza a média 20, então foi um pullback bem feio aqui. Um movimento bem lento, tá? Bem chato. E aí, gatilho, pensar talvez no 45, esse candle aqui como venda, fechou muito ruim, então sem gatilho bom. Esse dojizinho, nem é doji na verdade, um martelinho pequeno, é possível gatilho? Olha, tava caindo, subindo, né? Fundos e fundos e fundos e fundos, um candle com baixa intensidade, o movimento como um todo aqui atrás com muita rejeição, eu não entraria, tá? Não entraria aqui de jeito nenhum nesse tipo desse candle pequenininho, mesmo que o stop seja barato e a gente viu depois que acabou andando, mas na hora eu não ia de jeito nenhum ver esse candle como possível gatilho, o movimento não vale a pena aqui entrar. E aí gap entre candles, faz outro pullback com muita sombra, muito ruim, outro pullback sem oportunidade de entrada, outro pullback aqui, invadindo inclusivamente 20, cai com gap entre candles, isso é muito chato, tá? Fecha no preço, abre em outro pullback com muito candle de rejeição, muito lento, demorando aqui praticamente uma hora e meia, na verdade, esse pullback, mandando praticamente nada, e aí acaba caindo mais de novo. E aí chega muito próximo de outra região aqui, importante que nós temos, e cravou Keltner hoje nos 5 minutos. Enfim, falando em relação a amanhã, sexta-feira, né, a gente então tem aqui que o macro, o dólar, acabou fazendo um movimento de correção bem forte, respeitou esse topo aqui que eu estava comentando, é a reação de Keltner, junto com o LS ativo no semanal, o IFR, etc. Essa barra aqui fez um movimento muito forte. E aí começou esse retorno, já quebrou a média de 20, está querendo confirmar pra gente um topo duplo que ainda não confirmou, confirmação aqui embaixo, aqui. Aí, lá em cima, a gente teve também um pivô, né, um pivô de baixa, aqui, deixa eu marcar, nós tivemos um pivô de alta e depois um movimento para baixo. Se eu pegar desse topo com esse fundo e jogar para baixo, é 100%, 100% aqui. Nós temos região de troca de polaridade importante aqui atrás, que é esta, aqui. O preço caiu de forma esticada, hoje todo o movimento deixou o IFR sobrevendido, então é um alerta importante que amanhã eu não vou caçar vendas nas primeiras horas do dia. Precisa de uma correção, seria interessante uma correção aqui. E se eu for marcar a retração dessa pernada toda de alta, é região também, região de 61 que está querendo atravessar de forma esticada.
Então, acho interessante fazer aqui uma correção, tá? É, e aí, marcações aqui importantes, eu ainda vou deixar essa de baixo, vou deixar essa de cima, porque depois o movimento não fez nenhuma região tão forte assim para possível trava. Possibilidade de gap amanhã, a gente pode ter o gap dinâmico, sim, desde que abra aqui acima da 80, mas eu acho um pouco difícil para acontecer isso, porque em relação a pontos, vai ter que abrir com um gap aqui de mais de 45 pontos. Acho difícil, então, isso acontecer. Foi um dia aqui que caiu bastante, caiu mais de 100 pontos aqui, se for olhar de topo a mínima, variação muito forte, desde essa queda lá em cima, quando chegou próximo de máxima histórica, tá caindo muito forte. Nós tivemos uma confirmação desse pivô também no dia de hoje, marcando aqui projeção para baixo a região 100%, então é alvo aqui para possível trava. E tem a VWAP de julho. A VWAP de julho ela não foi testada, então só lembrando onde que a VWAP está, ela está aqui, a VWAP. Então nós temos a VWAP agora de agosto que está lá em cima. Então acho interessante sim uma correção, seria bacana. Fair Value Gap nesse movimento aqui, tem mais a preencher? Olha, aqui até tem, tá? Tem um Fair Value Gap nessa região, que possivelmente o preço está querendo buscar ali, que é onde eu tenho um caixote mais ou menos de trava, aqui mais ou menos. Mas se cair reto mais do jeito como está caindo e chegar naquela região, vai ficar bem esticado, tá? Então, tô esperando um possível gap de exaustão amanhã, um gap de alta, para poder corrigir, até porque fechou bem esticada essa queda aqui. Região de Keltner. Se não abrir com esse gap amanhã e abrir com gap de baixa, e esse gap vai abrir então de baixa e ficar na região de Keltner, fica muito ruim para operar em torno de Keltner, tá? Só lembrando disso. Falando aqui em relação à variação quase de 2%, isso é muita coisa. Na semana, já que amanhã é só sexta-feira, último pregão da semana, olha, sim, a barra tá uma coisa louca. Se fosse de alta, eu até ia achar normal, mas tá fazendo uma barra de venda muito, muito forte. Indicando aqui um topo assim que respeitou pra caraca. Tá querendo fazer. Praticamente, se a gente for olhar de variação, tá engolfando a semana anterior, retrasada, e essa aqui, se for ver em relação ao tamanho de barra. Então, muito forte. A última vez que nós tivemos uma barra assim foi aqui atrás, tá? Não teve outra tão forte assim de venda. Teve aqui atrás também. E aí. E aqui continuando que eu tinha que parar rapidinho. Então, região que realmente apresentou uma defesa vendedora sensacional. Estava ansiosa por isso aqui, espero que isso aqui seja uma barra de confirmação para uma queda maior, porque nós tivemos vários meses praticamente de alta, 7 meses. Então, por enquanto, o mês aí de agosto está sendo bem interessante em relação ao dólar. Tá querendo, imagina se engolfar aqui o mês de julho, nossa, ia ficar perfeito. Mas eu tenho que ser sensata de falar que a correção está realmente bem esticada. Precisa mesmo de uma trava aqui, e essa trava tá na hora de acontecer, tá? Então, ficar preparado amanhã, porque amanhã pode ser esse movimento. Em relação a ondas de Elliott aqui, se a gente for pensar, isso aqui pode ser onda 1. Se eu for pegar o movimento todo, isso aqui é onda 1. 2, 3, a 4, a 5 ainda deve acontecer. Essa queda aqui não teve uma correção tão aguda quanto essa, tá? Então, infelizmente, o cenário ainda é de queda, só que só precisa de uma correção melhor aqui nessa região. Outra coisa, eu acho que do dólar, era só isso que eu tinha que falar. Aqui é a primeira semana do mês, praticamente, de agosto, então tranquilo, muita coisa para acontecer ainda. O dia hoje realmente quase chegou a 2% de baixa, isso não é normal, tá? Então, se fosse de alta, é até às vezes comum isso acontecer, mas de baixa não é comum. E hoje acabou acontecendo isso. E aí, falando em relação ao índice, agora, troca de cor. A gente não teve tanta troca de cor, então tivemos poucas, na verdade. Foi um dia lento, subiu, mas foi bem lento, bem chato. Teve ruído na parte da manhã, um renco aqui, teria dado alguns stops. E aí, essa compra aqui acabou que teria pago mais de 1.000 pontos, mas detalhe, demorou 5 horas. 5 horas para andar. Então, hoje o movimento não foi fácil, foi bem sofrido. No geral, Renko então não teve tantas oportunidades. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, que eu também achei uma bosta, tá? Uma bosta aqui onde que tava abrindo. Lembrando algumas coisas macros aqui que eu tinha importante, eu comentei que nos 60 minutos estava bem confuso. Porque em relação a desenhar linhas de possíveis tendências, a gente tinha isso aqui e tava voltando assim. E aí, a região que nós estávamos ontem, será que ia completar a simetria do movimento? Hoje acabou completando, beleza. Aí fica mais fácil agora a gente pensar em possíveis movimentos. Mas ontem, onde fechou, fica bem complicado, porque será que poderia fazer uma correção futura para baixo?
Mas aí hoje agora fica bem mais fácil de uma análise mais macro aqui, que já já eu vou comentar sobre isso. Mas voltando nos 5 minutos aqui, lá embaixo, fechou aqui ontem com a média de 9,20 sem tendência. Ontem não foi um dia de tendência, tá? Foi um dia bem travado aqui nesse caixote. No final do dia tentou romper e fechou aqui nessa região do pullback desse caixote. Abriu hoje com um gapzinho de baixa, testando a 50 que estava importante, e aí ela já reagiu, já buscou ajuste. Não vejo nada a ser feito aqui, médias ainda as menores sem tendência, nada então a ser feito. Aqui o movimento fica bem travado em torno dessa região aqui, desse topo do dia anterior, enfim, aqui bem horrível essa região. Aí começa a romper máxima, só que começa a romper máxima fazendo então um topo aqui, peraí, topo, 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 fundo, fundo. Poderia então ser uma subida em canal. Acabou não sendo, no início pareceu ser, mas acabou não sendo depois. Fez um pullback, o back na minha opinião feio aqui, esse candle 22, e aí o movimento acabou só indo. E essa subida aqui foi horrível, essa daqui depois, esta daqui. Vários candles fechando muito próximo da máxima, do fechamento do candle anterior. Então, se for ver só em relação ao fechamento muito próximo e subindo sem tocar na média. Isso aqui é muito ruim, uma subida muito perigosa, porque muita gente pode vender acreditando que qualquer candle aqui é uma oportunidade de venda só porque está subindo lento. E o movimento sobe de novo e estopa quem está vendendo. Então, quem teria vendido aqui teria estopado, o movimento só fez um pullback, ancorou na média de 20, subiu, não vejo como gatilho, teve muita sombra aqui superior. Acabou subindo, mas muito candle de rejeição depois de novo, muito candle de rejeição, passou por baixo da média de 9, de 20. Aqui a gente vê que começou a fazer pullbacks mais agressivos e começou a subir de novo em canal. De novo em canal aqui nessa região. Muito candle com sombra, isso não é nada legal. E aí começou a ter fala do Galípolo lá do Banco Central. E o movimento acabou dando impulso aqui final, mas ainda assim respeitando esse canalzinho que nós temos. E buscou, então, esse caixote que é a simetria do movimento. O que é simetria? Simetria significa como se fossem movimentos iguais, né? Completar a simetria como se essa queda tivesse aqui feito, realmente fez, né? O movimento volta igual, volta rápido. Do jeito que caiu rápido, volta rápido e fecha esse movimento aqui completo. E aí, a partir daqui agora, fica interessante pra gente pensar o que pode acontecer. E aí, bora pro tempo gráfico maior aqui. Opa, 600, credo. Coisas importantes aqui para ressaltar. Relação Ibov. Fica mais fácil de ver para o índice. Aqui no diário na segunda-feira, né, que teve aquele movimento muito forte, dia 5, a gente teve até uma performance muito boa do índice, não caiu, pelo contrário, teve uma recuperação muito forte aqui nesse fundo, justamente em região de retração, 61 de retração, e tá voltando, e tá para completar, né, o ombro, cabeça, ombro que nós temos aqui. Nós temos 3 dias consecutivos de alta, tá? Eu acho que uma correção é necessária. Antes de romper esse topo aqui, precisa de uma correção para ser um movimento saudável. Eu falei isso aqui, tá? Porque nós tivemos uma queda forte e voltou forte. Eu falei que se rompesse essa máxima não ia ser legal. Então tem que fazer uma correção. E fez. A mesma situação agora. Para romper esse topo aqui que está querendo fazer um movimento reto, antes de romper, eu acho necessário fazer uma correção. Eu espero que venha fazer uma correção antes de romper, tá? Então, vendo da mesma forma, aqui nos 60 minutos, a mesma coisa. Aquilo eu tava falando em relação a essa pernada aqui que não completou ainda o toque desse topo, mas já tá na região praticamente. Agora, essa queda e esse movimento de retorno aqui chegou, então completou o movimento que precisava. E aqui eu acho importante fazer uma correção antes de romper essa máxima aqui, tá? Para depois testar esse topo. Então, acho importante sim acontecer uma correção. Está esticado, já tem 3 dias consecutivos de alta aí, pode acontecer uma correção bem saudável amanhã. E a semana seguinte a gente tem um movimento forte. Nós temos o Ibov sobrecomprado, o futuro também está sobrecomprado, por isso que eu preciso de uma correção e é por isso que eu não vou caçar operações de compra amanhã para o índice nas primeiras horas. Então, está sobrecomprado aqui. E aí, falando em relação aos 5 minutos, a gente tem aqui caixote, que eu ainda vou deixar marcado, é uma região de defesa, que é dessa simetria, e lá em cima, caso venha chegar, amanhã, será que vai em relação a pontos aqui? 1.500 pontos mais ou menos. Se chegar, é um topo importante que vai confirmar o oco, tá? A linha do pescoço está aqui. Fora isso, movimento
Se voltar e ficar realmente numa correção aqui, tem muito espaço para corrigir. O movimento aqui pode ficar trabalhando nessa região. Podemos ter gap dinâmico amanhã, desde que cabe nessa região. Pode dar a operação de gap dinâmico, inclusive ontem eu fiz, tá? Operação lembrando, aqui fiz pelo 2 minutos, o primeiro candle 2. Consegui carregar uma parcial, 1 para 1. Depois pegou proteção, então se amanhã acontecer, e se for realmente esse gap, amanhã é para venda, não é para compra, tá? No caso, ontem foi para compra, que houve cruzamento das médias para cima. Amanhã, então, se haver o cruzamento aqui, é para venda. E aqui, se for com gap de alta, infelizmente, Keltner está na cara, então possível região aqui de trava. Temos uma deriva bem feia no movimento, inclusive eu vou deixar esse canal marcado aqui, deixa eu marcar. Canal. Só para lembrar, amanhã, esse canalzinho aqui. Ondas de Elliott, não vejo necessidade de marcar. E tô esperando realmente por essa correção, tá? Fica melhor para mim correção de baixa, então no índice, correção de alta para dólar. Falando em relação a notícias, semana de balanço ainda. Hoje teve balanço, acho que já saiu da Petrobras e saiu de alguns outros. Muito balanço essa semana que está acontecendo. Amanhã, aqui, a gente tem uma notícia só relevante praticamente, que é do Brasil, e vai ser na hora da abertura do pregão, porque o resto não tem nada relevante, tá? Então, aqui o foco realmente vai ser na abertura do pregão, em PCA. Hoje, a gente teve notícia relevante? Olha, teve pedido inicial de seguro-desemprego, mas não movimentou tanto. Então, assim, essa semana realmente é uma semana bem fraca de notícia programada. E aí, amanhã, sexta-feira, tomar cuidado em relação ao mercado lá fora também, que está influenciando. Hoje foi um dia de alta do mercado lá fora. É uma alta até normal, então o S&P aqui está corrigindo o movimento de alta que fez. Ajudou, né, o mercado aqui. Lá fora, Nasdaq também, então veja como que foi um dos melhores dias, tá? Desde novembro de 2022, muito positivo, muito verdinho lá fora, mas eu tomaria muito cuidado com isso, porque depois de uma queda forte que teve início da semana, isso aqui pode ser apenas um sinal de correção, tá? Não estou mudando nenhum cenário de que esses índices lá fora irão começar a uma nova tendência de alta. Eu acho que isso aqui é apenas uma correção para cair mais. Isso acontece quando tem essas tendências de baixa. Isso aqui é apenas uma correção, então. Por mais que tenha sido um dia maravilhoso de alta lá fora, é apenas uma correção por enquanto. O S&P, então, querendo fazer um pullback na média de 20. Nasdaq também está longe da 20, deve buscar ela. O Dow Jones também fazendo uma troca de polaridade desse topo duplo. O DXY lá fora, o dólar acabou subindo hoje, não tanto, mas também esticou, né? Então precisava de uma correção. O EWZ nosso está voltando, ainda bem, está um movimento muito forte. Legal esse movimento aqui. O VIX caiu forte de novo, tá? Teve uma calmaria esses últimos dias, terça, quarta e hoje. Nós tivemos aqui o petróleo ajudando, tá? O petróleo ajudou hoje, algumas commodities. Os juros também estava esticado, precisava de uma correção normal, essa correção aqui. Bitcoin, que caiu demais, acabou corrigindo, voltando ao movimento. Só que, de novo, cuidado, isso aqui pode ser apenas uma correção. A Nvidia também, hoje subiu bastante, as magníficas. Aqui, olhando apenas a questão do dólar diante do iene japonês, o iene valorizou muito, né, nessa queda aqui, quer dizer então que o iene valorizou e o dólar desvalorizou. Aí estava caindo de forma muito esticada, precisava de uma correção. E está acontecendo a correção, algo normal se esperar. Nikkei junto também, as ações aqui precisando de uma correção. Então, graficamente, é apenas um pullback. Então, o movimento de queda pode voltar, tá? Outra coisa, deixa eu ver se preciso falar mais alguma coisa. O mercado também gostou das falas do Galípolo, que caso ele realmente foi indicado pelo Lula, que parece que ele vai, ele demonstrou algumas falas que mostram que ele está de acordo com outros do Copom, né? Que tem uma visão ali quase que unânime, que o Copom precisa ser mais conservador para controlar a questão da inflação e etc. Então, ele mostrou meio ser imparcial, tá? Isso é legal, o mercado até gostou. Então, alguns comentários que ele disse que o Copom tem todas as possibilidades em aberto, até de aumentar juros de novo. O cenário é de maior vigilância, balanço de risco é assimétrico. E aí o dólar acabou caindo a mínima naquela hora, com as falas boas aqui que o mercado gostou. Enfim, uma outra coisa que eu achei relevante, Donald Trump hoje, não sei se foi durante alguma entrevista ou ele estava em algum comício, alguma coisa, não sei o que era, mas ele falou que os Estados Unidos está perto
como é que fala? Do caos, né? Da quebra, do crash de 1929. Assim, eu não sei qual a intenção que ele teve de falar isso, eu preciso ver a fala completa, mas se ele afirma que os Estados Unidos está próximo disso, por que que eleger então, sabe? Alegar um problema, beleza, mas e a solução? O que que ele pode fazer para talvez evitar isso? Então, eu acho que ele não devia ter falado isso, comparar a situação que os Estados Unidos está próximo da quebra de 1929. E se ele estiver no poder com essa quebra, o que que vai ajudar em relação a isso? Eu acho que deu uma cagada aí de ter falado essa coisa, viu? Essa comparação. Mas enfim, as eleições lá são em novembro, então esses meses aí são bem complicados, porque os Estados Unidos é praticamente a maior economia do mundo. Mas hoje foi um dia até tranquilo, tá tranquilo lá fora, tranquilo aqui, tranquilo para outras bolsas. Eu vi a bolsa do México também valorizou hoje. A moeda também se valorizou porque eles reduziram os juros, então nós estamos com o segundo juros real maior do mundo, atrás apenas da Rússia. Então, México acabou aí passando a gente. Então, fica de olho porque a IPCA amanhã vai dizer muito sobre possíveis atitudes do Copom nas próximas reuniões, tá? Acho que era só isso, porque é uma semana realmente bem tranquila de notícia. Eu, no geral, achei bem chato hoje. Tô dando mais foco no índice. Não gostei, tá? Não gostei desse movimento de alta que o índice fez. Fez uma alta parecendo que tava, assim, difícil para subir, sem grandes volumes e candles de rejeição, candles com baixa intensidade ou com muita sombra. Sinceramente, não gostei no geral, tá?